Sou Marcelo Brocardo e essa aula tem por objetivo demonstrar como selecionar, copiar e colar valores no Excel, ou mover esses valores no Excel. Supondo que nós tenhamos este conjunto de células aqui e desejamos copiar para outro local. Então, a primeira tarefa é selecionar elas. Existem diversas formas. Uma, por exemplo, é eu clico aqui na célula B4, clico com o botão esquerdo do mouse, mantenho clicado e arrasto o mouse para baixo. Soltando o botão esquerdo do mouse, eu tenho ele selecionado e eu consigo mexer agora aqui o meu cursor. Para copiar esses valores e colar eles em outro local, uma forma é utilizar o botão direito do mouse e nós temos aqui daí a opção copiar. Note que quando nós copiamos, ele coloca aqui um pontilhado ao redor daquele conjunto de células, né, que ele fica aqui em movimento. Isso daqui significa que essas células são as células que estão em memória para serem copiadas. Eu clico na minha célula de destino, botão direito do mouse e tem a opção aqui de colar. Então, colei eles para cá. Notem que ele continua selecionado. Se eu clico aqui em uma outra célula e faço o mesmo procedimento, botão direito do mouse, colar, ele cola aqui nesse outro conjunto de células. Para desmarcar essa minha seleção, existe no teclado uma tecla chamada ESC, fica no canto superior do lado esquerdo. Eu clico nela e é desmarcado aqui este conjunto de células. Outra forma de selecionar é eu ir com minha seta do meu teclado, posicionei na primeira célula que eu desejo copiar e daí eu vou com o teclado andando para cima e para baixo e marcando. Soltei a tecla Shift, ele mantém novamente a seleção aqui e daí eu posso fazer o seguinte, além do botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui de copiar. Então, clicando aqui, eu copiei. Clico na minha célula de destino, eu tenho a opção aqui também de colar. Então, eu consigo colar lá. ESC, selecionei meu conjunto de células. Uma terceira forma é, no seu teclado, Ctrl+C. Note, ele vai marcar aqui também esse conjunto de células. Vou colocar lá no meu destino e no teclado eu dou um Ctrl+V. Ele marcou lá, colou naquele meu destino. Se eu tenho essa minha célula marcada e eu marcar, por exemplo, este outro conjunto de células, 3 células, e dou um colar, né, tanto colar aqui como colar do botão direito ou um Ctrl+V, ele vai colar e copiar aquelas células em todas aquelas seleções, né, onde elas foram realizadas. Uma outra parte que nós temos é, se eu tenho uma fórmula, vamos supor que aqui eu tenha 10, aqui eu tenho 20, e supondo que eu tenha aqui uma fórmula matemática, igual 10 mais 21. Quando eu dou um copiar aqui, né, ou um Ctrl+C, e eu marquei, neste caso, o que ele vai fazer? Ele não vai copiar o número 31, mas ele vai copiar, sim, a fórmula matemática que está na sua barra de fórmulas, né? Então, por exemplo, lá tem o B8C8, eu marco o meu destino e se eu dou um Ctrl+V ou um colar aqui, ele vai colar a fórmula e aqui, como ela é uma referência relativa, né, eu copiei aqui B8C8, só que ele vai fazer a atualização. Então, ele vai colocar aqui B9C9, né, fazendo uma referência relativa àqueles valores. Então, ele já coloca automaticamente aqueles valores aqui da forma correta. Uma outra parte que nós temos, se eu seleciono aqui, eu tenho aqui a tesoura, né, ou recortar, né, ele também é utilizado aqui o Ctrl+X,
E se eu clico aqui, o que ele faz? Ó, ele vai marcar aqui aquele conjunto de células. A diferença é que no meu destino, quando eu dou o colar, ele apaga da onde estava e vai colocar lá naquele meu outro local. Então, por exemplo, ó, marquei esses aqui, Ctrl X utilizando o teclado, colei lá, Ctrl V, ele apaga da onde estava e coloca lá naquele meu novo local. Um outro exemplo que nós temos aqui, ó, eu tenho aqui este meu conjunto, eu quero copiar para o lado de cá. Então, se eu utilizar aqui para marcar, eu posso botão esquerdo do mouse, clico e arrasto, né, para marcar este meu conjunto de células. Daí agora que eu dou um Ctrl C ou o copiar, e aqui eu vou dar um Ctrl V, eu colei este meu conjunto de células para cá. Outra forma para selecionar, então eu estou aqui ó, utilizando o teclado, eu clico Ctrl e Shift, botão a seta do lado direito. Então ó, ele vai ir até a última coluna. Quando eu clico com a seta para baixo, ele vai marcando, no caso aqui, de 2 em 2, porque são 2 em 2 conjuntos que eu tenho aqui nessa minha tabela. Então ele marca aqui juntos, né? Se por acaso eu tivesse apenas aqui mercado e clicasse aqui para baixo, ele vai selecionar então o conjunto completo aqui da minha tabela. Novamente aqui eu dou um Ctrl C ou se eu dou um Ctrl X, neste caso aqui, e daí aqui eu dou um Ctrl V, ele vai mover, né, esse conjunto de dados para cá, apagando aonde ele estava. Aqui no teclado, aqui no Excel também, quando vocês fizerem alguma coisa de errado, ele tem uma opção de voltar, né? Então é o Ctrl Z, então nós temos o desfazer aquela nossa ação. Então Ctrl Z, ó, ele desfez, manteve aqui marcado, né? Eu dou um Ctrl Z novamente aqui. Ó, ele desmarcou e voltou aqui para a parte original aqui do que nós tínhamos. Outra forma que eu tenho, vamos supor que esse meu conjunto de células eles não estão no local correto e eu desejo mover eles, ou seja, é como se eu fizesse um Ctrl X, apagar e colocar eles em outro local. O que eu posso? Notem que quando eu passo o mouse em qualquer uma das bordas, ele muda para um ícone que tem 4 setas, né? Ó, mudou ali para 4 setinhas, 4 setinhas. Se eu venho aqui na parte inferior também, ó, ele muda, né? 4 setinhas. Quando ele está nessa posição e eu clico com o botão esquerdo do mouse, clico, mantenho clicado e arrasto, note que ele está trazendo aqui apenas um frame, né? Apenas a parte externa daquele meu conjunto de células que foram selecionadas. E eu arrasto e vamos supor eu quero soltar aqui. Então eu solto o botão esquerdo do mouse. O que ele fez? Ele moveu. Ele tirou daquele conjunto que estava lá e jogou para cá. Idem, vamos supor que eu desejo marcar aqui moradia, utilizando agora aqui o teclado, Shift, Ctrl, seta para o lado direito, seta para baixo, ele vai marcar aqui apenas aqueles conjuntos que nós tínhamos. Vamos marcar aqui apenas até viagens. Passo o mouse em qualquer uma das bordas, passo o mouse, clico e arrasto e solto ele, moveu então também esse meu conjunto de dados que estava daqui e jogou para cá. Quando eu tenho a opção de colar e copiar, vamos voltar aqui para esse nosso exemplo, nós temos aqui o seguinte, então se eu dou um copiar, né, um Ctrl C, neste meu conjunto, na hora que eu vou dar aqui o colar,
ele tem as seguintes opções. Tem a parte de colar normal, né? Colar tudo, colar apenas fórmulas, formatação de número, manter formatação original, largura, sem bordas, transpor. Aqui, ó, copiar apenas valores quando eu tenho fórmula. Ele vai copiar aqui apenas valores, valores e formatação original. E aqui tem outras opções, né? De formatação, colar vínculo, imagem ou imagem vinculada. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Vamos selecionar aqui esse conjunto de células. Ctrl C. Se eu dou um Ctrl V, no caso aqui, ó, ele copiou a fórmula. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu tenho marcado novamente aqui o meu conjunto de células, só que agora eu não quero copiar a fórmula. Então, tem uma opção aqui, ó, que é copiar apenas valores. Então, neste caso, quando eu dou um colar, ele não vai colocar mais a fórmula. Ó, ele colocou aqui apenas valores. Então, é uma das opções que tem aqui no momento de estar fazendo o copiar e o colar aqui. A transposição, ela funciona da seguinte forma. Então, por exemplo, ó, temos esse conjunto de dados, onde nós temos aqui, ó, 6 colunas e 2 linhas, e agora nós vamos transpor. Então, vou dar um Ctrl C ou um copiar aqui, clico aqui e eu vou selecionar daí o botão direito do mouse, colar especial, tem a opção aqui de transpor. Notem que apenas passando o mouse sobre aqui, ó, o ícone transpor, ele já vai mostrar para vocês como que vai ficar o resultado dessa nossa transposição. Então, o que ele fez? O que era linha, ele transformou em coluna, o que era coluna, ele transformou em linha. Então, isso daqui significa essa opção aqui de colar especial. Toda vez que eu finalizo também aqui a minha colagem ou copiar, ele coloca aqui essa opção, né? Ctrl. Então, se eu abro ela, eu tenho o quê? Se eu copiei de uma forma errada, não era transpor, eu quero apenas valores, então eu tenho a opção aqui também de alterar essa minha colagem que eu acabei de realizar. Neste caso aqui, ó, eu voltei, né? E dei aqui apenas um copiar, ó, copiar normal, um colar normal. Vou voltar agora aqui para um colar em transposição. Então, eu consigo aqui fazer essas alterações aqui nesse meu conjunto de dados.